Hora dos destaques do esporte aqui no SC no Ar. E a gente começa o futebol com a Série A do Campeonato Brasileiro, uma rodada cheia de gols, 26 ao total. Destaque para a grande vitória do Criciúma contra o Botafogo. Vamos ver como foram as partidas? O Criciúma venceu o Botafogo no Heriberto Wilson. O Tigre abriu o placar com o volante Barreto. A equipe carioca deixou tudo igual só na segunda etapa. Lucas Halter de cabeça. Mas o time carvoeiro conseguiu a vitória. E foi num belo contra-ataque que terminou na finalização de Arthur Caíque. Fim de papo. Criciúma 2, Botafogo 1. No estádio Couto Pereira, o Grenal. E quem se deu melhor foi o Internacional. O zagueiro Gustavo Martins fez contra, o único gol da partida. Final, Grêmio 0, Internacional 1. No Rio de Janeiro, o Vasco venceu de virada o São Paulo. O gol do tricolor foi de André Silva. Já a equipe carioca balançou a rede com Alan Franco contra Guilherme Estrela, Leandrinho e David. Final, Vasco 4, São Paulo 1. O Bahia também aplicou uma goleada na rodada e foi sobre o Cruzeiro. A Raposa fez com Gabriel Veron, Tassiano, Estupinhan 2 vezes e Biel fizeram os gols do tricolor de aço. Final, Bahia 4, Cruzeiro 1. No clássico, Fla-Flu deu Flamengo. O Mengão venceu o tricolor das Laranjeiras com o gol do camisa 9 Pedro. Fluminense 0, Flamengo 1. Em Curitiba, Atlético Paranaense e Corinthians empataram. Christian fez para o Furacão e Kaká marcou para o Timão. 1-1. Na Arena MRV, o Fortaleza abriu o placar com Breno Lopes e o atacante Paulinho empatou para o Atlético Mineiro. Final, 1-1. O Palmeiras venceu o Juventude em casa. Flaco Lopes, Estevão e Mike marcaram para o Alviverde. O time gaúcho descontou com Eric. Final, Palmeiras 3, Juventude 1. Com os resultados, a tabela ficou assim. Flamengo é o líder, em segundo, Palmeiras. Em terceiro, Bahia. E fechando o G4, o Botafogo. O Criciúma está em 13º com 12 pontos. O Vitória abre o Z4. Em seguida temos Corinthians, Grêmio e na lanterna o Fluminense. Também tivemos catarinenses jogando pela Série B. Chapecoense e Brusque entraram em campo, mas não venceram. O Brusque teve a chance de abrir o placar contra o Ituano com Olávio de pênalti, mas o goleiro Jefferson Paulino defendeu. O Galo de Itu aproveitou e fez com José Aldo. O quadricolor chegou ao empate com Paulinho Mocelin. Ficou assim, Ituano 1, Brusque também 1. A Chapecoense infelizmente perdeu para o Paysandu na Arena Condá. Marcinho fez para o Verdão do Oeste. O Papão deixou tudo igual com um golaço de Leandro Vilela. E Netinho também fez o dele, outro golaço. Final, Chapecoense 1, Paysandu 2. Com os resultados, a Chapecoense está na 14ª posição com 14 pontos. E o Brusque segue na zona de rebaixamento, na 18ª colocação com apenas 11 pontos. Mas ainda tem catarinense jogando nessa rodada. O Avaí entra em campo amanhã contra o América Mineiro no Estádio Independência, em Belo Horizonte. A bola vai rolar a partir das 7 horas da noite. E, inclusive, o Leão da Ilha anunciou neste domingo a contratação do atacante Wagner Love, que tem passagens pela seleção brasileira e foi campeão brasileiro com o Corinthians. Ele estava jogando pelo Atlético Goianiense. E a gente fala agora da Série C e Série D. Tivemos um encontro catarinense na 4ª divisão. E o Figueirense venceu mais uma na terceirona. Dá só uma olhada. Pela Série C, o Figueirense venceu o São Bernardo fora de casa. Mas foi o Tigre que abriu o placar da partida. Helder foi o autor do gol. Só que Guilherme Pato deixou tudo igual para o Alvinegro e foi com um golaço. E Jefinho deu um jeito de garantir os 3 pontos para a equipe da capital. Final, São Bernardo 1, Figueirense 2. Já na Série D, Hercílio Luz e Barra se enfrentaram no Aníbal Torres Costa.
O Pescador venceu com um gol de Marcelinho. Final, Hercílio Luz 0/1. Também pela 4ª divisão, o Concórdia perdeu pelo mesmo placar contra o FC Cascavel fora de casa. Samuel foi o autor do gol da equipe paranaense. E ainda falando de futebol, tem a Série B catarinense. 4 jogos movimentaram a 5ª rodada da primeira fase. Guarani e Metropolitano até tentaram, mas empataram sem gols no estádio Renato Silveira, em Palhoça. O Tubarão venceu o Camboriú fora de casa pelo placar mínimo. Rafael Macena fez o único gol da equipe do sul do estado. O líder Santa Catarina empatou com o Blumenau. André fez para o Beck e Guilherme Rodrigues deixou tudo igual para a equipe de Rio do Sul. Final, 1/1. O Atlético Catarinense venceu a primeira na competição e foi contra o Juventus. Jeder e Guilherme fizeram para a Águia e o moleque travesso descontou com o Hélio. Final, Atlético Catarinense 2, Juventus 1. Dos gramados agora para as quadras. Os nossos representantes catarinenses na Liga Nacional de Futsal jogaram pela 12ª rodada da maior competição da modalidade do Brasil. O Jaraguá venceu o Tubarão fora de casa. Os gols do Peixe foram de Marinho e Dentinho. O Aurinegro marcou com D, Thierry e Ian. Final, Tubarão 2, Jaraguá 3. O Blumenau perdeu para o Praia Clube por 5/2. O time do Vale marcou com Raul e Vitor. Já os mineiros fizeram com Cabreúva, Rude, Gilvan 2 vezes e Betinho. O Joinville ganhou do São Lourenço. Penésio foi o autor do gol que deu a vitória para o tricolor. Final, São Lourenço 0, Joinville 1. O Joaçaba perdeu de virada para o Campo Mourão. Evandro fez para os catarinenses. Seu Baque com 2 gols e Juninho fizeram para os paranaenses.